Olá pessoal, bem-vindos ao nosso curso de Física e nós vamos começar hoje aprendendo sobre o movimento retilíneo, tá? Vamos começar com uma pequena introdução. O nosso estudo de Física vai se iniciar com o estudo dos movimentos dos corpos. Se você prestar atenção, você vai ver que ao seu redor e até mesmo dentro do nosso corpo, incontáveis coisas estão acontecendo. Por exemplo, os pássaros que voam, o movimento dos satélites que mandam informações para os celulares, as TVs, os GPS em torno da Terra, o movimento dos carros em uma estrada, o seu movimento quando você vai da sala e vai até o banheiro, o movimento das células dentro do corpo da gente. Tudo isso são tipos de movimentos que aparecem. Então, tudo que você pensar, se você reparar bem, está se movimentando. Os carros, os seus olhos, até o movimento das pálpebras dos olhos da gente, o movimento dos ponteiros do relógio, a nossa corrente sanguínea fluindo dentro dos nossos corpos. Se você olhar os pássaros, um avião, um inseto, tudo está relacionado com o movimento. Eles estão muito presentes na nossa vida. A gente vai estudar, por enquanto, esses tipos de movimento, que é o movimento retilíneo, que é o mais fácil deles, e depois vamos ver o movimento circular. O que é o movimento retilíneo? Esse é o movimento mais fácil de se estudar, porque os corpos eles sempre vão se movimentar numa linha reta. Então, o próprio nome está dizendo, movimento retilíneo é aquele movimento em que o corpo está sempre andando numa linha reta. Por exemplo, um carro numa estrada em linha reta. Ou quando você joga a sua borracha para cima e ela cai. A borracha não cai fazendo curva, ela cai numa linha reta. Então, o movimento da queda de um corpo é um movimento retilíneo, porque esse corpo ele cai em linha reta. Não vai cair fazendo curvas, tá? Mas antes da gente começar a aprender o movimento retilíneo, a gente precisa conhecer alguns conceitos iniciais, alguns detalhes sobre esse movimento. Quais são esses conceitos? O conceito de trajetória. O que é a trajetória? A trajetória nada mais é do que o caminho por onde o objeto se move. É o caminho por onde o corpo passa, o objeto está se movendo. Por exemplo, na estrada, um carro numa estrada, o carro está se movimentando na estrada, então a trajetória é a estrada. Se você está andando na rua para ir para a sua escola, qual é a trajetória? A trajetória é a rua por onde você está andando. Você andando na areia da praia, o que é a sua trajetória? A trajetória são as pegadas que você deixa na areia da praia. Por exemplo, nós temos aqui imagens de uma trajetória. As pegadas na areia da praia são a trajetória que a pessoa está desenvolvendo. A pessoa andou por aqui, então a trajetória, que é o caminho dela é formado por essas pegadas. Essa estrada aqui, um carro que se desloque nessa estrada aqui, a trajetória é essa estrada. Então, trajetória nada mais é do que o caminho por onde o objeto está se movimentando. Ok, pessoal? E o que é a origem da trajetória? A origem da trajetória ela é um referencial, ela é uma referência, ou seja, para que a gente possa localizar um objeto que se move em nossa trajetória, precisamos de uma referência, ou seja, a origem que é o local que escolhemos
aonde marca o começo da nossa trajetória. Então, a origem é onde a nossa trajetória começa. A partir dela, a gente vai poder localizar qualquer objeto sobre a nossa trajetória. Por exemplo, um carro numa estrada. Vamos ver aqui o nosso exemplo da estrada. Vamos supor que aconteça um carro furou o pneu numa estrada dessa. Aí a pessoa liga para o seguro. Alô, meu carro furou o pneu numa estrada. Aí a pessoa lá do outro lado vai perguntar, tudo bem, furou o pneu numa estrada, mas aonde se localiza, onde está localizado o seu carro nessa estrada? Ah, o carro está no quilômetro 20. Pronto, ele localizou o móvel na sua trajetória. Então, a origem da trajetória ele serve para localizar o carro. Por exemplo, 20 km. Nós sabemos que o carro está a 20 km da origem dessa trajetória. Então, a origem ela serve para localizar os objetos que estão se movendo em uma determinada trajetória. Então, nós temos aqui, simbolizando uma trajetória. Em física, no movimento retilíneo, nós simbolizamos a trajetória por uma linha reta. Como é o movimento, no caso, retilíneo, vamos simbolizar com a linha reta. Essa setinha aqui indica a orientação da nossa trajetória, ou seja, a orientação dela é para a direita. Esse zero aqui, é a origem da trajetória, por isso que tem o número zero, ou quem quiser, tem muita gente que chama de O, mas é o ponto zero, a nossa trajetória começa aqui. Então, ela tem tanto para a direita como para a esquerda, mas o início dela, a nossa origem, é aqui. Então, a partir dela, nós podemos localizar os objetos que estão se deslocando nessa trajetória. Agora que a gente já marcamos a origem da nossa trajetória, nós podemos ir colocando as marcações das posições que o móvel, em física, tudo que se movimenta, nós vamos chamar de móvel, tá? Ele pode estar parado também, mas não é móvel, cadeira, mesa, sofá, não. Em física, é o objeto que se move, a gente vai chamar de móvel. Então, a formiguinha se movimentando, a gente considera como um móvel. Um carro numa trajetória, esse carro é um móvel. Uma pessoa andando numa rua, essa pessoa a gente chama de móvel. Então, móvel é o objeto que se move, tá? Como é que são essas marcações? Nós podemos fazer essas marcações em metros, símbolo M, quilômetros, km, centímetros, cm, milímetros, mm e por aí vai. Em nosso caso, nós vamos trabalhar muito com metros e centímetros. Então, a gente tem aqui uma trajetória e as marcações delas: 0, 5, 10, 15, 20, 25. E aqui a gente tem as unidades, metros. Então, essas unidades estão em metros. Aqui eu tenho 5 metros da origem da minha trajetória. Se eu tiver aqui 10 metros da origem da minha trajetória. Aqui, 15 metros distante da origem da minha trajetória. Aqui, 20 metros distantes da origem da nossa trajetória. Aqui, 25 metros da origem da nossa trajetória. A seta aqui para a direita indica que as minhas marcações vão crescendo no sentido para a direita. Então, 5, 10, 15, 20, 25, está crescendo para a direita. Agora que a gente já sabe o que é uma trajetória, sabemos o que é a origem de uma trajetória e conhecemos as suas marcações das posições, a gente já pode localizar
um móvel que se desloque, se movimente nessa trajetória. Por exemplo, na figura 4, o móvel está na posição 15 metros. Vamos ver aqui a figura 4. Então, na figura 4, olha lá, a bolinha ela está onde? Está em cima da marcação 15. Então, na trajetória, a posição dela nessa trajetória está a 15 metros da origem. Então, localizamos aqui a bolinha. Ela se encontra na posição 15 metros, ou seja, 15 metros distante do início da minha trajetória. Então, vamos começar mesmo agora a falar do que é o movimento retilíneo uniforme. O que é esse movimento? É um movimento no qual o objeto vai se deslocar sempre em linha reta. Por exemplo, um carro se deslocando numa estrada reta, você andando numa rua em linha reta, uma pessoa nadando na piscina, na competição, aqueles atletas eles nadam quase que numa linha reta para ir de um ponto ao outro da piscina. Mas antes da gente continuar, a gente precisa aprender mais alguns detalhezinhos. Que detalhes são esses? Entender o que é um deslocamento e entender o que é a velocidade. O deslocamento. O deslocamento de um móvel nada mais é do que saber quantos metros, quilômetros, centímetros, etc., que ele andou dentro da sua trajetória. Então, com deslocamento, a gente descobre quanto que o objeto, quanto que o móvel andou naquela trajetória. Seja ela uma estrada em quilômetros, a distância de uma sala em metros ou em centímetros e por aí vai. Mas o que interessa é saber que o deslocamento, você está sabendo quanto que o objeto andou dentro da trajetória dele. Por exemplo, um carro que se encontra no quilômetro 25 da estrada Fortaleza-Horizonte. Significa que ele se deslocou, andou 25 quilômetros nessa estrada. Nessa estrada Fortaleza-Horizonte. Então está aqui. O nosso carro ele está indo de Fortaleza até Horizonte, supondo que seja uma linha reta. De Fortaleza até Horizonte são 240 quilômetros, mas o carro ele se encontra no quilômetro 25. Então nós localizamos o carro em relação à origem da nossa estrada, da nossa trajetória, que é Fortaleza, onde está o ponto zero. Então nosso carro está na posição 25 quilômetros. E como é que a gente calcula esse deslocamento, pessoal? Para calcular o deslocamento, a gente vai usar essa expressão aqui, ó. Esse triângulozinho aqui significa a letra grega chamada delta. Em física, sempre que aparecer esse triângulo aqui, vai rolar uma continha de subtração. Então, ΔS é a fórmula do deslocamento. ΔS significa deslocamento. Vai ser igual ao quê? A posição final do objeto menos a posição inicial. Então, preciso saber duas coisas. Aonde o objeto chega, que é a posição final, e aonde o objeto começa, de onde ele sai, que é a posição inicial. Sabendo de onde ele sai, que é a posição inicial, e aonde ele chega, que é a posição final, eu posso calcular o deslocamento, quanto que ele andou nessa trajetória. Então, SI é a posição inicial do móvel, de onde ele sai. SF é a posição final do móvel, onde ele chega, onde ele vai. E ΔS é o
deslocamento do nosso móvel. Então, vamos ver um exemplo aqui. Na nossa figura aqui, na figura 6, a gente pode calcular o deslocamento desse carro. Nós temos aqui a nossa trajetória retilínea, nós temos a origem, que é aqui nesse sinal, vamos dizer que aqui seja o ponto zero, a nossa origem da trajetória, e aqui de onde o carro sai. O carro sai da posição inicial de 5 metros e ele vai até a posição final de 20 metros. Como é que a gente acha o deslocamento? O deslocamento é a posição final menos a posição inicial. Aonde ele chega, menos de onde ele sai. Aonde que ele chegou? Aqui, na posição final de 20 metros. E de onde ele saiu? Daqui, da posição inicial de 5 metros. Então, o deslocamento vai ser posição final, que é 20, está aqui, ó, menos a posição inicial, que é 5 metros. Então, 20 menos 5, 15 metros. Então, esse pedaço aqui, ó, é o deslocamento do carro, é quanto ele andou. Nesse caso aqui, ele andou 15 metros. O deslocamento está entre a posição final e a posição inicial. É esse pedaço aqui, que vale 15 metros. Então, pessoal, vamos agora entender o que é a velocidade média. Se a gente aprendeu a calcular o deslocamento de um móvel, agora a gente pode determinar a velocidade média dele. Na física, o que significa a velocidade? A velocidade em física significa a rapidez com que o corpo está se movendo. Assim, quanto maior a velocidade, mais rápido o corpo se movimenta. E quanto menor for essa velocidade, mais lento é o movimento desse corpo. Então, a velocidade, ela indica a rapidez com que o objeto está se movimentando. Maior velocidade, mais rápido esse objeto se movimenta. Uma velocidade menor, mais lenta ela é. Para a gente calcular a velocidade média de um móvel, a gente vai usar essa expressão aqui, ó. Vm de velocidade média é o ΔS, a gente tem que saber o deslocamento do corpo, dividido pelo tempo. Que tempo é esse? O tempo que o móvel gasta se deslocando. Por exemplo, você sai do seu quarto e vai até a cozinha em 4 segundos. Então, o ΔT é o tempo que você gastou. É o intervalo de tempo que você gastou para ir do seu quarto até a cozinha, que foi 4 segundos. Então, nós temos só que saber o que é o deslocamento, quanto que o carro andou e o tempo, a quantidade de tempo que, nesse caso, o carro gastou para fazer a viagem ou o deslocamento dele. Está aqui. Velocidade média é o Vm, ΔT é o tempo gasto pelo móvel durante o seu deslocamento. Por exemplo, vamos supor que o carro da figura 6, esse carro aqui, ó, o nosso carro, demore 3 segundos para ir da posição inicial até a posição final. Então, a gente já sabe que ele se deslocou 15 metros e nós sabemos que ele gastou 3 segundos para sair daqui e chegar até aqui. Como é que a gente vai fazer para calcular a velocidade média? É só pegar o deslocamento, olha lá.
Posição final dele, 20 metros. Posição inicial, 5 metros. Então, o deslocamento é posição final menos a posição inicial. Quanto vale a posição final? 20 metros. Quanto vale a posição inicial? 5 metros. Então, nós temos 20 menos 5. E o tempo? O ΔT. Ele gastou 3 segundos. Então, onde tem ΔT, a gente coloca 3 segundos, que foi o tempo que ele gastou. Agora é só fazer 20 menos 5, 15. Dividido por 3, 5. Como nós estamos dividindo metro e segundo, então a nossa velocidade média é de 5 metros por segundo. O que é que significa isso? Que a cada segundo o carro andou 5 metros. Então, no primeiro segundo ele andou 5 metros. Mais um segundo, andou mais 5 metros, 10 metros. No terceiro segundo, andou mais 5 metros, 10 mais 5, 15 metros, que foi quanto ele andou. Então, nesse caso, a velocidade média dele foi de 5 metros por segundo. Então, o resultado, 5 metros por segundo, 5m/s indica 5 metros por segundo. E quer dizer que o carro tem a capacidade, a velocidade de percorrer 5 metros em 1 segundo. Ou seja, a cada 1 segundo o carro vai andar 5 metros. Por exemplo, considere uma moto que se encontra a 20 metros da origem de sua trajetória e que ela atinge uma distância igual a 120 metros em relação à origem da sua trajetória em um tempo de 5 segundos. Calcule a velocidade média da moto. Então vamos lá. Vamos ver como é que a gente faria esse problema. Então vamos fazer em física. É sempre bom a gente fazer um desenho. Então nós temos aqui a nossa trajetória. E vamos dizer que aqui, ó, seja de onde a moto saiu, tá? E aqui aonde a moto chegou, tá? Ficou meio torto aqui. E aqui aonde a nossa moto chegou. Então a nossa moto chegou aqui. Então aqui nós podemos marcar a origem, aliás, de onde a moto saiu, 20 metros. Está aqui a nossa origem. 0. Ela saiu daqui e chegou aqui. Vamos supor que nossa moto seja essa bolinha aqui. Então ela saiu daqui em nossa trajetória e chegou lá na frente. Então saiu daqui, pessoal. Na posição de 20 metros,
e chegou lá na posição de 120 metros. Mas em quanto tempo ela fez isso? Ela fez tudo isso em um ΔT de 5 segundos. Como é que a gente vai achar a velocidade média? A gente sabe que a velocidade média é o ΔS dividido pelo ΔT. E quem é o ΔS? É a posição final menos a posição inicial, dividido pelo tempo que ele gastou para ir de 20 metros até 120, que foi 5 segundos. Então, o que a gente tem que fazer? Pegar a posição final, que é 120, menos a posição inicial, que é 20, e dividir por 5. 120 menos 20 é 100. Dividido por 5. O que a gente tem que fazer? Dividir 100 por 5. 100 dividido por 5 é, pegamos o 10, 5 vezes 2, 10. Então, 5 vezes 2, 10. E 10 menos 10 dá 0. Vamos baixar o outro 0. 0 dividido por 5 dá 0. 5 vezes 0, 0. Menos 0, 0. E acabou a divisão. Então, a nossa velocidade média é de 20. Como estamos dividindo metro em cima e segundo embaixo, a velocidade da moto é 20 metros por segundo. Isso significa que a cada 1 segundo a minha moto vai percorrer 20 metros. Então, repetindo, pessoal. Temos aqui o deslocamento, que começa na posição inicial de 20 e termina na posição final de 120. E ele faz esse caminho de 20 até 120 em 5 segundos. Como é que a gente determina a velocidade média? Velocidade média é o deslocamento dividido pelo tempo. Quem é a posição final? Aonde ele chegou? 120 metros. Está aqui. Quem é a posição inicial? 20 metros. Está aqui. Quanto tempo ele gastou? 5 segundos. Então, a continha que a gente tem que fazer é 120 menos 20, 100, dividido por 5, que dá 20. Qual a unidade? Se em cima é metros e embaixo é segundo,
Então, nossa unidade de velocidade é 20 metros por segundo, significando que a cada segundo o nosso carro andou 20 metros. Esse exercíciozinho aqui. Um carro encontra-se no quilômetro 30 de uma estrada. Então, essa aqui é a posição inicial dele. Então, a posição inicial do carro é 30 quilômetros. E a posição final do carro, aonde ele chegou? No quilômetro 130. Qual vai ser, então, para calcular o deslocamento, eu tenho que fazer a posição final menos a posição inicial, que é 130 menos 30, que é 100 km. Então, o deslocamento desse carro foi de 100 km. Ok, pessoal? Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido nossa aula e qualquer dúvida é só postar que eu respondo vocês. Obrigado, até a próxima.